não têm vida, inanimados, certo? E foi o que aconteceu quando ele falou que personificava os rios Tietês e o Pinheiros, porque eles chamavam pelo nome, como ele disse aqui, é como se os rios fizessem parte da família deles, como se o rio fosse já familiarizado. E até concordo, né? Porque o rio, eles utilizavam bastante o rio. Os rios, eles eram ali pertinho de onde ele habitava. Terceiro, à medida que as lembranças vão chegando, o narrador parece rever as dificuldades em família. Com isso que ele quis dizer nessa frase, nossa pobreza não era envergonhada. Quando ele menciona nossa pobreza não era envergonhada, é como ele disse também na primeira questão. Ele mencionou, eles não tinham vergonha de quem eles eram. Eles não tinham vergonha de dizer que eram humildes. Pelo contrário, eles tinham orgulho de dizer quem realmente eles eram. Olha aqui, ó, o narrador compara a pobreza em que vivia com a pobreza, perdão, gente, dos morros, com a do Morro da Geada. Sua pobreza era, como ele mesmo afirma, mais adiante, marcada, aparecia, não tinha vergonha de apresentar para o mundo, não se escondia nos morros e não foram afastados. Então, como eu mencionei para vocês, eles realmente tinham orgulho. Ah, porque eu moro no morro, eu tenho em mim que eu sou pobre, que eu moro no morro, é favela, é violência. E muitas pessoas passam por isso, porque tem vergonha de mostrar realmente de onde vieram. Mas não é isso. Pelo contrário, no texto, ele nos apresenta que ele não tem vergonha de ser quem ele é. Ele tem coragem, pelo contrário, ele tem coragem e tem orgulho de dizer onde mora, como brincava e dizer quem é. Vamos lá. Quarta. Outro fator que permaneceu forte na memória do narrador foi a convivência com a família na infância. Ok. Letra A. A quais lembranças os gostos dos chás estão relacionados nessa narrativa? É importante mencionar, olha só a pergunta. As quais lembranças, os gostos dos chás estão relacionados nessa narrativa? É como se ele tomasse um chá, ele estava provando aquele chá, e quando ele prova, vem como é que diz? Flashes do passado para fazer ele lembrar de algo. Por isso a pergunta, o que ele disse? O gosto amargo do chá de carquesa lembra a bisavó Júlia, que era geniosa e autoritária, e o gosto saboroso do leite quente que traz à memória o carinho da avó Naí. Eu tenho lembranças bem parecidas com essas. Quando meu avô materno ele era vivo ainda, ele gostava muito, muito, muito mesmo de sentar na calçada, né? Todo fim de tarde, ele pegava a cadeira e colocava na calçada e sentava. Ele gostava muito de ficar observando as pessoas passando. E eu fazia aquilo junto com ele, eu e os meus primos. A gente sentava também, cada um pegava a sua cadeira e sentava. E hoje em dia, por mais que nós não podemos fazer isso, até porque o mundo está bem caótico, né? Bem perigoso, bem violento. O Floriano também nem se fala. Então, toda vez, raramente, quando eu sento na calçada, eu me lembro desse momento. Porque eu fazia isso com ele, a presença dele me traz isso. Aliás, a ausência dele me traz essa lembrança de que eu sentava na porta da calçada com ele. Então, é o que acontece nessa letra A. Quando ele toma um chá, automaticamente vem lembranças dele do passado, do que ele fazia e do que aquele chá lembra ele. Vamos lá, letra B. Como vimos, é comum o emprego de textos descritivos. Textos descritivos nós iremos estudar mais adiante a descrição que eu vou descrever. O que seria esses textos descritivos? Vamos supor, vamos descrever uma pessoa. Os olhos dela são azuis, cabelos loiros, bem caracolados, usa óculos. Então, a descrição é isso. Você vai descrever algo, objeto, alguém, um pequeno momento. Em narrativas, identifique alguma passagem que isso acontece. Ó, quando ele coloca
de onde se avistava mais à direita um ponto meio preto, quase azulado, tão vistoso. O ponto do Jaraguá. Então, ele está descrevendo o ponto do Jaraguá, que era azulado, era vistoso, era meio preto. Então, ele está descrevendo esse ponto, ele está dando as características. Outro, Volula. Aí ele vai escrever a avó dele, era o quê? Geniosa, cabelo liso e provavelmente mameluca. Então, quando eu falo da questão da descrição, eu vou falar que eu posso descrever. Eu posso descrever só alguém? Não. Você pode descrever um objeto, uma cena, um momento bem importante da sua vida, um fato. Então, são diversas formas que você pode descrever alguém, algo, um objeto, um momento, um tempo, certo? Quinta questão. Releia a frase a seguir. Sou assim, homem de sorte, muita sorte. Ainda agora tenho a avó viva. Vamos lá. Letra A. Que motivos levaram o narrador a se considerar um ser afortunado, mesmo tendo vivido em meio à pobreza? O amor e o carinho de uma família grande e unida tornaram sua vida feliz, apesar das dificuldades materiais. A bisavó e a avó cuidavam da saúde dele e relevavam suas travessuras. De menino, os tios eram amigos e numerosos. Então, é isso que cativava ele, a questão dos familiares dele, de tios avós, de bisavó, de avó, que cuidavam dele. E isso eu acredito que acaba cultivando todos nós. A gente saindo da interpretação do texto e vindo para o nosso dia a dia, é muito bacana ter pessoas que cuidem da gente, que nos amem, como a família, né? Que é essencial, essa família é essencial para a gente. Letra B. Releia a frase a seguir e explique o que ela sugere a respeito do relacionamento entre o narrador e sua avó. E quando se dará conta que não sou mais criança, que viajei e calejei. Letra C. Perdão. Vamos comentar. E quando se dará conta que não são mais crianças, que viajei e calejei. O que é que ele diz? O menino cresceu e conheceu um mundo diferente, que o fez amadurecer para a vida. Assim, a avó vê no neto o mesmo Joãozinho do passado, porque para os nossos avós e para os nossos pais, nós nunca crescemos, nós sempre fomos aqueles bebezinhos, né? Até hoje, quando eu saio, minha mãe fica me ligando, tu tá onde, Mirelle? Então, para os nossos familiares, alguns familiares, nós não iremos crescer nunca. Foi o caso dele, né? Que ele falou, que viajei e calejei. Ele não é mais aquela criancinha que ele precisa de cuidados, mas não um cuidado extremo, como a avó dele, né? Letra C. No sexto parágrafo, observa-se apenas uma oração. Isso tudo dói um bocado. O que o autor resume com essa afirmação? Vamos lá. Segundo ele, as lembranças do passado evocam não só a alegria, mas também um sentimento de perda nos tempos bons de menino, quando vivia junto da família e o cotidiano era outro. Sexta questão. Na unidade 1, vimos que é possível substituir uma palavra por outra, um pronome, por exemplo, evitando a repetição. Esses recursos também contribuem para manter a coerência e a coesão textual. Letra A. Releia esta frase. A gente atravessava os dois de balsa ou de bote. A que termos a expressão destacada se refere? Ela se refere aos rios Pinheiros e Tietê. Professora, mas aí não tem o nome deles, porque eles não colocaram. Esses dois aí, os dois, se referem a esses rios que eu estou mencionando. Para não ficar repetitivo, ele acrescentou dessa maneira, certo? Mas esses dois aí, que diz assim, os dois, inclusive, tá até destacado aqui, ó. Olha aqui, ó, os dois. Esses dois aí tá destacado, que é para chamar a atenção. Mas esses dois aí são o rio Tietê e o Pinheiro. Ele não colocou novamente porque ia ficar sem nexo. Um texto não é bom, é repetitivo. Então,
Ele colocou assim para dar mais coesão. Letra B. Observe o pronome destacado na frase a seguir e explique que expressão ele substitui no texto. E quando se dará conta que não sou mais criança, que viajei e calejei, embora ela, quando esquecida ou lembrada, me chame de Joãozinho. O pronome ela é voltado para a avó, se refere à avó, que é a avó, Naí, Dona Naí ou Dona Naí Cardoso de Sá Gomes. É o nome que substitui. Por quê? Porque ele não colocou, como eu disse anteriormente, para não ficar repetitivo. E é sempre assim, quando nós vamos escrever um texto, o ideal é que a gente possa estar mudando o tempo todo. Ah, a professora vai mudar, vai ficar sem nexo. Não. Podemos mudar por sinônimos, que são palavras semelhantes, mas muda apenas a forma, certo? Meus amadinhos, nós encerramos por aqui a interpretação de texto, certo? E dúvidas podem me consultar no privado.